Olá, meus amores! Olha nós aqui mais uma vez para um episódio do Serpcast, que é o podcast mais saudável da região norte, trazendo sempre assuntos relevantes com profissionais muito mais relevantes ainda. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio a minha colega de vida e de profissão, uma pessoa com quem eu convivo já há um bom tempo e sempre é uma honra ter ela por perto. Estou falando da minha amiga Jéssica Lehner. E aí, Jéssica, Estamos aí de novo, mais um episódio. tudo, Obrigada, tudo Cidinha. bem com você? Bem, graças a Deus. E hoje, pessoal, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a área da fisioterapia pélvica, que é a mais vista, que é a mais comentada, que é a mais procurada desde sempre, né? Hoje, apesar de já ter mudado muito o rumo das procuras pela reabilitação pélvica, mas lá nos primórdios tudo se começou com a incontinência urinária, não é isso, Jéssica? Verdade. A incontinência, eu acho que é assim, de 10 mulheres que vão, acho que 7 são de incontinência. Ou se não são de incontinência, a gente chega lá com outro problema Que e vira aí a gente incontinência. descobre que tem uma incontinência. Olha só, você é, né, mais jovem de idade e de profissão, mas não mudou esse percentual de Uhum. questões da procura pela saúde íntima da mulher, né? Sim, Quando eu comecei, a procura maior era incontinência urinária. E hoje você está me falando que, da mesma forma, para você, a maioria dos pacientes que te procuram é é incontinência incontinência. urinária. Isso. E o interessante, gente, isso acontece. Tem pacientes que chegam no consultório, não tem incontinência urinária. Não tem nada, na verdade. Não, diz que não tem Você já nada. pegou Mas algum aí depois desse? vai devagarinho, vai soltando assim, mas só uma vez, já perdi só um pouquinho de xixi. É, e quando você começa o tratamento preventivo, e aí um dia, assim, do nada, a pessoa chega e fala assim, doutora Jéssica, então, Hum, né, ontem eu estava na academia e eu fui fazer o jump hum. e perdi xixi. Eu fiquei muito descontrolada, muito desconfortável, eu parei minha atividade, eu fui embora. E aí, o que que você diz para ela, Jéssica? Ah, não, primeiro eu já faço essa cara que eu fiz, né? Aí eu, jump. Tudo bem, né? Porque, não sei, as mulheradas adoram jump, né? Porque, não sei, acho que a Adora, promessa de queimar adora. muita caloria, emagrecer logo, e É. aí se mata de ficar pulando naquele negócio lá. A gente sente as vísceras batendo no assoalho pélvico, não é Não, verdade? sim. Mas aí a gente orienta, né? Fala, ó, para um pouquinho. Tenta primeiro dar uma fortalecida, depois você vai voltando aos poucos, faz outra atividade, faz uma aula de spinning, de bike, que é legal também. Aquela escada que também é super puxado. E aí depois, quando tiver já melhor, já conseguindo fazer, pelo menos dentro de consultório, né, com o nosso conezinho, lá no Jump, aí tá liberado. E na sua prática clínica, você realmente acredita que ela não tinha perda e ela teve naquele dia? Ou você acredita que já tinha a perda e ela só teve coragem de falar para você? Ou ela já tinha perdas anteriores e, por não ter uma consciência corporal, não conhecer o próprio corpo, às vezes confundia com o próprio suor Aham. da academia? O que que você me diz? O que que você acha? Qual que Não, seria a ó, sua... provavelmente ela já teve outros episódios. Assim, não é do nada. Aí eu comecei o jump agora na terceira aula eu perdi urina. Então, em algum momento da vida, ela deve ter perdido já, mas também não percebeu, ou foi uma gotinha, ou foi anos atrás. E aí, o assoalho pélvico vai enfraquecendo com o passar do tempo, se a pessoa não treina, né? Sim, Aí foi piorando. E aí o jump foi só aquele socão lá que desandou de vez o negócio. exatamente. E assim, a gente sabe que quando o paciente começa a fazer a fisioterapia, ele toma uma nova visão do que é uma musculatura pélvica. Na Uhum. verdade, na maioria dos casos, a gente apresenta uma musculatura que ele desconhecia, né? Sim. E a partir daí ele começa a dar informações para nós
que antes ainda não tinha dado. Nem na anamnese, a gente sugando todo o histórico, né, de antecedentes e tudo, mas às vezes quando depois ela realmente começa a se conhecer, a perceber como funciona a sua normalidade e tal, e aí acontece isso, não é? É, é importante, né, a gente ter todo esse trabalho de promover o autoconhecimento para aí começar o tratamento. Agora tem uma coisa, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas já aconteceu comigo, e sempre na avaliação eu gosto até de já de deixar claro isso para minha paciente, porque às vezes acontece. Às vezes o paciente vai para você para tratar uma dor pélvica, Aham, tá? Não precisa ser nem o vaginismo, não. Vamos falar ali uma dor pélvica sem ser um diagnóstico preciso. Quando você vai avaliar essa mulher, às vezes ela é tão tensa, ela tem uma hipertonia tão grande de musculatura vaginal e períneo e tudo ali do assoalho pélvico, só que ela não tem perda de urina. Ela não tem. Isso já aconteceu várias vezes com pacientes meus. O que que acontece? O que que a gente vai fazer para melhorar aquela dor dela? tem que relaxar. Relaxamento, né? Uhum. E às vezes, quando a gente relaxa essa musculatura que está lá tensa, Ela começa a perder xixi. ela começa a perder xixi. Isso já aconteceu comigo. É, e é uma Por coisa. sorte, Uhum. eu já tinha cantado a pedra para ela antes. Aí já ia falar. Pode acontecer, porque o teu músculo, ele é muito ruim, ele é fraco, mas ele tá duro. Então ele tá dando uma falsa impressão que ele é forte, te dando uma sustentação para a tua uretra. Uhum. Quando a gente voltar esse músculo para o tônus basal dele, você pode começar a perder urina. É, Batata. porque senão depois ela vai achar, nossa, comecei a fisioterapia, Comecei a tratar perder uma urina. coisa e estraguei outra, né? Então, assim, eu sempre comento sobre isso com minhas pacientes, que pode acontecer e realmente às vezes É acontece. porque às vezes Eu acha que falo, é sinônimo, né? é, Músculo tenso de músculo forte. e a gente sabe que não é. E aí, mas eu sempre deixo bem claro, não. Primeiro a gente vai resolver uma coisa de cada vez. É a mesma coisa. Você já teve pacientes que falou para você assim: "Não tô tomando água". Tentando evitar, né? Tenta evitar tomar água para não perder xixi. Uhum. Então, assim, uma coisa vai piorando outra. Não perde xixi, mas em compensação os rins não está agradecendo de jeito nenhum, né? Então, por isso que a gente tem sempre que ter muita noção, né, do que a gente está fazendo, o que que a gente vai tratar do paciente, para não estar piorando a situação dele. Da mesma forma que se vier um paciente para você perdendo urina e você começar a fortalecer ele demais numa situação que ele já tem uma musculatura ruim, uma musculatura tensa, porque às vezes acontece também, Uhum. você só vai estar piorando cada vez mais, não é? É verdade. Eu peguei mesmo. Eu tô tratando uma paciente. Ela perde, assim, em a quantidade de média para alta de urina, assim, maior, muita frequência. Mas só que aí ela não relaxa. Então eu falei, olha, não adianta eu começar a fortalecer. Você nem sabe relaxar, então fica aquela contração assim, só Só subindo, subindo. só Ela não subindo. desce. Aí eu tô trabalhando relaxamento para depois começar o fortalecimento. E é isso, né? E é sempre nisso que a gente sempre bate na tecla, pessoal. Uhum. A gente não é contra a internet, né? Os vídeos, não é isso. Mas quando se compra um curso pela internet para aprender a trabalhar musculatura pélvica, onde é feito uma aula para todo mundo que compra esse curso, é complicado. É muito complicado, porque às vezes você não pode contrair. É individual, né? A gente não É sabe como é que a individual. pessoa que está comprando Às vai vezes a estar. pessoa, tudo que ela precisa naquele momento para o assoalho pélvico dela é relaxamento. Aí ela compra o vídeo lá que é só contrai, solta, contrai, solta. Então, assim, a gente tem que deixar bem claro que fisioterapia pélvica é uma coisa séria. Não é só contrair, relaxar, não é isso. Envolve muitas coisas. E é por isso que vocês têm que procurar uma pessoa capacitada, né? Aqui na cidade, não é só nós aqui do SERP que temos. Tem vários profissionais capacitados que podem estar fazendo isso.
Então é muito melhor você buscar um profissional, pelo menos para te dar um diagnóstico, para falar exatamente o que você precisa, porque se depois você não quiser continuar com o fisioterapeuta, né, Jéssica, ali ao vivo e em cores, e quiser partir para alguma coisa online, Aham. gravada, mas pelo menos você já sabe o que você tem, para ao invés de você estar melhorando, não estar piorando a tua situação. Uhum. Aí você falando, né, de profissionais, eu me lembro que não tem muito tempo que deu um boom aqui de fisiopélvica. E como que era? Você tá há quanto tempo? Já vai para 12 anos. Então, tinham pouquíssimos profissionais, né? Tinha, Hoje eu acho que já tá melhor, assim, não, para divulgado. você ter uma ideia, tinha que atendia clínica, tinha algumas que eram professoras, mas que não Não atendia, atuava. né? Atuava às vezes assim home care, mas era bem escasso mesmo. E aí tínhamos acho que 3 profissionais, Aham. né? Na época a gente até brincava que tinha eu, a Camila Patriota e uma outra clínica. E essa pessoa da outra clínica, ela falava que só tinha ela aqui na cidade. A gente ria, porque às vezes o paciente chegava lá com nós, né? Nossa, mas a senhora atende nessa área e tal. Eu falo, mas faz tempo. Nossa, mas eu fui com a fulana e ela disse que é só ela aqui na cidade. Então, assim, ainda tinha que conviver com isso. E não foi fácil. O começo não foi fácil, até porque não tinha especialização aqui, né? Não. Então, quem fez teve que fazer fora, né? Eu fiz em Belo Horizonte, a Camila Patriota fez em São Paulo, e a outra profissional eu não sei onde foi que ela fez. E as professoras já tinham feito fora também, que até eram de fora e Aham. moravam aqui na época. Mas aí depois surgiu daí a pós-graduação aqui na cidade, e foi, e melhorou, e é bom. Quando se tem mais profissionais da área, além de profissionais que tratam com respeito e Sim. lutam realmente E pela assim, a causa, gente né? sabe que paciente tem muito. Sim, Então eu fico pensando, falei, caramba, antigamente, alguns anos atrás, eram poucas pessoas que trabalhavam e tratando, também, né, Jéssica, para dar conta desse monte de gente. mas era tudo muito ainda pouco divulgado. Aham. Então, assim, tinha pacientes, tinha já bastante, mas não tinha esse excesso de pacientes que a gente não desse conta de fazer a fisioterapia, porque era muito pouca informação ainda sobre isso, né? E aí é isso que eu falo também, de acordo com o que foi vindo, a pós, né? Que você já fez a pós aqui, não foi? Acho que você foi a Fiz primeira. aqui, fui a primeira Você foi a turma. primeira turma. Então, assim, depois, ó, quantos profissionais já não se formaram aqui, né? Então, assim, pouquíssimos os que foram para fora. Na época, uma das meninas na verdade, duas daqui fizeram na mesma faculdade que eu fiz em Aham. Belo Horizonte, que foi na Faculdade de Ciências Médicas, né? Elas fizeram depois de mim, que foi a Gisele, que hoje Ah, trabalha. A tá, sei. Gisele fez Aham. lá também com a Elza Baracho. E a Ingrid, não sei se você conheceu a Ingrid Zogby. Não. Não, mas ela não retornou, ela ficou por lá mesmo. Ela ficou por lá e se casou, né? Aham. E, enfim, seguiu a vida dela lá. Mas ela trabalha com Na área, gestantes aham. também e tal, e trabalha na área da pélvica. E aí depois veio você, e aí veio, né? Aí veio a Camila Oliveira, a Sabrina, e aí, e quantos outros já, né? Já vieram Sim, depois. Aí que nem nós lá, todas, né? Foram já que se formaram aqui, né? sim. A Francisca, a Camila Prestes. Prestes, né? Então, assim, todo mundo já foi cria daqui da casa mesmo, né? Uhum. E hoje eu dou aula na pós, né, dessa faculdade, na disciplina de disfunções masculinas. Uhum. E assim, mas você vê que já está começando a dar uma minguada de novo. Porque você teve muita dificuldade quando você começou a atender? Dificuldade com o quê? Você fala? Porque a gente sabe que a pélvica, ela é complicada, assim, até de você se confiar para começar a atender a Uhum. pessoa, já que você está tratando da maior intimidade dela, né? Quanto o próprio paciente também ter essa confiança de deixar você cuidar dele, né? Uhum. Da sua maior intimidade.
Foi tudo bem sempre ou você teve alguma dificuldade no Não, começo? nossa senhora, eu ficava suada Você tinha nas medo, primeiras você... avaliações. Aí, meu Deus do céu. Eu ficava assim me tremendo. Aí pegava assim o papel, ficava anotando. Aí quando eu ia para avaliação mesmo física, né? Aí eu ficava me tremendo. Aí suava um pouquinho, aí depois passava. Aí a gente vai pegando a prática, Prática. o jeito de conversar. Eu tinha muito medo de falar alguma coisa que o paciente não gostasse, fizesse ele não voltar mais. Sim, Então eu sempre tive muito cuidado na hora de abordar, principalmente na primeira vez que a gente tinha o contato com o paciente. certo. Eu já não tive tanta essa dificuldade. Claro, eu falo que eu tenho dó da minha primeira paciente, porque né, a gente, né, não interessa, a Uhum, gente é completamente, né, leigo e é prática mesmo e tal. Mas eu já não tive muito essa dificuldade, porque o meu TCC da graduação já foi nisso. aham. E eu fiz pesquisa mesmo em pessoas. Ah, Então uhum, eu avaliei muita gente, né? Que eu fiz a diferença entre assoalho pélvico entre mulheres que praticavam pilates e musculação. uhum. Então eu já fiz essa pesquisa. Então eu avaliei muita mulher, então eu já tinha uma noção boa do que era um grau 3, um grau 2, um grau 5, né? Que a gente Sim. sonha para chegar nesse 5, que nem Uhum. sempre acontece. Mas, então, assim, nisso aí eu já não tive muita dificuldade. Eu tinha um pouquinho mais de dificuldade quando eu comecei, que daí eu comecei a estudar e fui atrás e comecei a atender nas disfunções masculinas. Aham. Aí eu tinha um pouquinho mais de dificuldade, não com o tratamento em si, mas o medo de quem que eu ia receber dentro da Uhum. minha sala. A gente não sabe, né? Então, assim, era aquela tensãozinha ali no começo, quem vai entrar por essa porta e tal, aí vinha aquele friozinho na barriga, mas depois passava e graças a Deus eu nunca tive problema com ninguém, com nenhuma pessoa que eu atendi, nem pessoas mais velhas, nem mais jovens, eu nunca tive problema nenhum, né? E até mesmo com mulheres a gente tem que tomar cuidado, né? Tem. Porque tá tudo tão, né, Uhum. bagunçado às vezes algumas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado com essa relação de do toque mesmo, né? Do É. Então, ó, ia te fazer uma pergunta também pode fazer. de consultório, de prática. A gente está falando de incontinência urinária hoje. Qual é o tipo que mais chega para você? Tem muito mista? Incontinência urinária mista, gente, é quando a pessoa tem incontinência urinária de esforço e de urgência junto. Quase a maioria. É interessante, Jéssica, porque assim, ó, às vezes no próprio exame não vem falando. Uhum. Só que não bate o exame. Com avaliação. Gente, deixando bem claro que eu não estou falando mal do examinador ou nada disso, tá? Nem que é exame feito mal feito, não. Mas às vezes, no momento que foi feito o exame, às vezes naquele momento que foi feito o exame, o danado não fez nenhuma contração involuntária, Aham. não teve nada. E aí, quando a gente vai fazer nossa anamnese, e aí o paciente, aí lá no exame só vem falando que ele tem continência aos esforços, né? Aham. Que foi a perda que ele teve lá no momento que o médico conseguiu pegar ali que ele teve a perda do Aham. xixi. Só que quando o paciente, quando a gente vai conversando, as informações não batem. Então, às vezes, o paciente vem com o diagnóstico fechado já do seu médico, como incontinência urinária de esforço. Só que quando a gente vai avaliar ele, ele também tem, às vezes também, não é nem urgência, às vezes ele tem a enurese noturna, Eita. ele tem a perda Aham. noturna sem perceber, às vezes causada pelo próprio sono muito pesado, Uhum. às vezes causado pelo medicamento que toma para dormir, né? Uhum. E às vezes por quê? O músculo está muito ruim, perde os esforços, demora para levantar. E às A vezes bexiga quando começa. levanta, Aham. já foi. Entendeu? Então, assim, são muitas coisas. Você vê que envolve um tanto de coisa que a gente tem que estar sempre atento a tudo. Uhum. Não, eu não sei você,
Mas eu e qualquer paciente meu que estiver me assistindo agora vai falar que realmente é verdade. Eu não leio um exame de urodinâmica antes de fazer a avaliação do meu paciente. Uhum. Você olha. Geralmente ele às vezes esquece de levar, né? Na primeira. Mas quando leva? Quando leva? Você costuma dar Eu aquela geralmente eu dou uma olhadinha olhada antes? no exame só no final também. Porque se eu, Eu não quando a gosto. gente vê antes, aí já, tipo assim, já vem aquele diagnóstico, a gente acaba, né? Uhum. Então a gente tem que ir naquela sensibilidade do toque, avaliar direitinho. Depois a gente vê os complementares, que são os outros exames, urodinâmica, às vezes tem Exatamente. ultrassonografia, né? Outros exames também de imagem. É porque eu falo assim, gente, um exame físico bem feito e uma boa conversa, a gente descobre muita coisa, Verdade. né? Então, assim, e realmente, às vezes, a urodinâmica, ele é literalmente complementar, Uhum. né? Da mesma forma que se o paciente vai para nós, por exemplo, sem o exame de urodinâmica, chega um paciente para nós lá no particular. Eu não peço urodinâmica para ele. O que eu vou falar para ele? A gente vai começar o tratamento e se a gente vê que começa a não ter resultado, Uhum. aí a gente pede para ver se você tem alguma lesão, né, de esfíncter, alguma lesão Sim. intrínseca e tudo mais. Mas que a gente consegue fechar diagnóstico só com a nossa conversa e um bom exame físico, a gente consegue. Imagina se a gente for pedir para todo mundo fazer urodinâmica, coitado, né, do povo, porque urodinâmica, gente, é um exame bem chatinho, bem incômodo. Ele é incômodo e assim, envolve um monte de coisa para ele sair um exame bem feito, né? Uhum. Hoje, graças a Deus, que aqui na cidade a gente já está com vários, né, médicos que estão Sim, fazendo, mas até pouco tempo não tinha também não quase tinha aqui, tanto, né? né? Era basicamente de um único hospital aqui que tinha urodinâmica. Às vezes o paciente demorava até conseguir vaga para conseguir fazer Uhum. o exame, né? E hoje não, hoje a gente já está com vários, né? Hoje o Daniel Cardoso já faz, a doutora Admil Sim. faz. E são médicos assim, médicos jovens, médicos, né? E que estão fazendo uns exames muito bons. A gente pega, e a gente conhece, né? A gente vê um exame que é Aham. bem feito, um exame que é ruim, e eles estão fazendo uns exames maravilhosos. Eu indico mesmo para minhas pacientes eles, que eles estão fazendo muito bem esses exames, né? Perdemos um grande médico, um urologista. Não sei se você chegou a conhecer, Dr. Alessandro Prudente. Você chegou a conhecer? Não. Dr. Alessandro, ele era um médico urologista. Ele foi responsável por um bom tempo do transplante de rins do Hum, hospital de base nosso sim. aqui. Mas infelizmente o perdemos. Ele foi embora. Hoje ele mora Ou em. você já ia perguntar assim, ele morreu. Não, está vivíssimo, está muito bem, graças a Deus, tá? Deve Aham. estar desenvolvendo um trabalho maravilhoso, porque ele era o Aham. cara. Ele era aquele cara que se você conversasse com ele, você falava, caramba, é tudo de bom essa parte da urologia, que ele era Uhum. muito bom. E a gente fez parte, eu agradeço muito a ele, a gente fez parte de um grupo de estudo, Ah, eu lembro que eu acompanhava vocês, eu onde via. a gente se encontrava, ele com a equipe dele de médicos que estavam fazendo a residência, né, Aham. de urologia, Sim. e a gente entrava com a parte da fisioterapia. E a Uhum. gente discutia, fazia estudos de casos. Nossa, era maravilhoso. E aí ele foi, mas aí ele foi embora, teve uma proposta melhor. Uhum. Hoje ele está morando num lugar super feio e tal, Balneário Camboriú. Oh. Mas enfim, de vez em quando ainda pergunto. Quando é que você vai voltar? Ele fala, isso ainda não. Enfim, ele já tem a vida dele lá, né? Já está com a família dele constituída lá. Então, provavelmente, ele não voltará mais. Uhum. Então, meninos, médicos jovens aí, ó, de Porto Velho, por favor, quem quiser continuar esse estudo, essa pesquisa que a gente estava fazendo entre o trabalho do urologista com o fisioterapeuta pélvico, no que a gente pode se ajudar para melhor atender o nosso paciente, estou à disposição para conversas, tá? A gente pode montar nosso grupo de estudo novamente, né, Jéssica? Não, mas é Estamos aí. importantíssimo, né? Sim. Porque às vezes a gente não tem tempo
para ir visitar e falar do que é, como que a gente trata. Exatamente. Então, esse momento do grupo de estudos, eles passam informações para a gente que a gente também não tem conhecimento e a Exato. gente vai falando do Do nosso, tratamento. né? É E bem foi legal, interessante. porque daí a gente levava o biofeedback, Aham. mostrava o que que era uma contração involuntária de musculatura pélvica. Então, eles ficavam encantados. Uhum. Os meninos mesmo da residência, mas o doutor Alessandro. E o doutor Alessandro, ele dava o maior valor à fisioterapia. Ele Uhum. achava, assim, que era incrível o quanto que a fisioterapia podia dar qualidade de vida para o paciente dele, né? Que ele entrava com a parte medicamentosa, a gente entrava com a parte funcional e ficava tudo certo, Sim. né? Jéssica, fala um pouquinho, explica para os nossos queridos Hum. espectadores sobre a incontinência urinária de esforço, De esforço. que é a mais falada, né? Que todo mundo fala sobre ela. Fala assim, dá uma explicadinha para a gente como é que é, o que que acontece. Começar falando um pouquinho do nosso assoalho pélvico. Então, nós temos um grupo muscular na nossa pelve que se entrelaçam e formam uma redinha, né? Uma cama elástica. Então, esse músculo tem 3 funções principais: sustentar o peso dos nossos órgãos pélvicos, segura ali que é o peso das nossas vísceras, função de continência para segurar o xixi, o pum e o cocô, e função sexual. Então, quando essa musculatura vai enfraquecendo, porque ninguém fala pra gente assim: olha, você tem que malhar esse músculo, é importante, senão lá na frente vai dar problema. Ninguém fala e a gente vai levando a vida, né, fazendo esforço. Então, todo esforço que a gente faz, uma tosse, um espirro, pegar algum peso em casa, na academia, qualquer esforço que a gente faz é uma pressão em cima dessa musculatura. Então, chega uma hora que ela não aguenta mais e aí começa a ter os escapes. Então, a incontinência urinária de esforço é quando a mulher, o homem, criança, já atendi criança com Uhum. incontinência de esforço, faz o esforço e aí acaba dando aquela escapadinha de xixi. Às vezes sai em muita quantidade, porque fez o esforço, a pessoa não consegue mais segurar também. Às vezes é assim, pouquinha coisa que a mulher, principalmente, ela pode confundir com suor, né, com secreção vaginal, e aí demora para dar aquele start, né? Ela fala assim, não tá Tá normal. errado, né? Então, é quando faz algum esforço. Então, esses esforços, eles podem ser, a pessoa pode perder urina em um esforço muito grande, um esforço médio, e aos mínimos esforços. Então, ela faz uma coisinha que ela já perde. E aí, quando ela perde urina, quando faz um esforço mínimo, aí o negócio tá feio. O músculo tá muito fraco. Às vezes as pessoas elas têm dificuldades quando a gente fala que um espirro ou que uma tosse, ela faz um grande esforço intraabdominal. Como que você consegue passar isso para o teu paciente? Porque a impressão que dá quando a gente está falando com eles é como se você tossir e espirrar, isso fosse, você não estivesse fazendo nada. E é uma pressão muito grande, não é? Que a gente. Eu não sei como é que você faz, porque às vezes a gente tem que criar algum meio, porque como é uma musculatura tão interna, tão Sim. invisível, que às vezes o paciente ele tem dificuldade de entender, né? Uhum. Eu costumo dar um exemplo assim, Jéssica, ó. O senhor já teve uma crise de tosse muito forte, que você Uhum. chega às vezes a ficar com dores abaixo das costelas? Uhum. Aí ele fala assim: sim. Eu falo: pois é. É o tanto de força que se faz na tosse, mas é na tosse mesmo, né? Na tosse ou no vômito. Sim. E aí Nossa, é uma, vômito faz muita né? força. Então é uma forma mais fácil que eu tenho assim de mostrar para o paciente, porque a impressão que dá, o que que tem a ver uma tosse com lá embaixo, É. né? Às vezes eu dou o exemplo da própria cama elástica, né? Fala Isso. assim, nosso assoalho pélvico é como se fosse uma cama elástica para os nossos órgãos. Imagina Uhum. você pulando assim várias vezes durante vários anos, ela não vai Sempre, né? aguentar. E eu também li, eu não me lembro se era um estudo ou se era alguma curiosidade em alguma revista, que quando a gente faz algum esforço,
o peso que vai para o nosso assoalho pélvico é referente a 18 quilos. Então, imagina, cada esforço, 18 quilos ali em cima, fazendo pressão no assoalho pélvico. Caramba, é muita coisa. É, É muita coisa. tadinho do bichinho, né? Né? Aguenta ali Ele muita coisa. sofre uma vida inteira, né? Tá, mais alguma coisa sobre... Aí você falou do assoalho pélvico, as funções, né? Então, a incontinência urinária é quando esse músculo não dá suporte para a uretra para E segurar. aí, quando faz o esforço, eu falo assim, ela abre um pouquinho e aí escapa um xixizinho. Isso. Então, ele não fecha completamente a uretra e aí dá aquela mobilidade ali, deixa a uretra se movimentar. E quando perde uma gotinha... Até grandes quantidades. E a Quando gente o ainda paciente tem... fala para você assim, mas eu perco só um pouquinho, o que você fala para ele? Independente de ser pouquinho, ser muito, ser gotinha, ser jato, ser esvaziar a bexiga toda, Você tem incontinência é urinária? incontinência. Mas parece que tem gente que não quer esse diagnóstico, né? Não quer. E você já prestou atenção que a mulher, às vezes, ela é mais difícil de entender que não é normal do que o homem? A mulher é... Eu acredito que a mulher, pelo fato dela já ser acostumada a usar absorvente, né, uma vida toda, parece que para ela é mais fácil perder aquela gotinha ali ou viver com um absorvente absorvente. diário, né, um protetor diário. E já o homem não, quando ele tem o escape, ele já, para ele já é um incômodo maior. Já, nossa, e aí eles procuram tratamento e fazem certinho. Eles fazem certinho. Né? E no homem, Jéssica, a incontinência urinária de esforço, ela acontece também assim, do nada? Olha eu colocando a Não, Jéssica numa situação complicada, gente, é porque é eu que adoro homens. vai falar, pô, tá perguntando de homem logo pra mim. Não, Eu mas assim, adoro. nós temos uma peculiaridade, mulheres e homens. Nós, mulheres, temos a uretra desse tamanhozinho. O homem tem uma uretra desse tamanho. Então, daí já tem uma dificuldade maior. Então, eles têm testosterona, que deixa a musculatura, né, mais forte. Que eu acho uma tremenda sacanagem, mas É o que tudo você estava bem. falando na palestra lá, né? Lembrei disso. Eu sempre falo porque eu sou indignada com isso. Eu acho que a gente deveria ter tido um pouquinho mais. A musculatura mais forte, a pelve do homem, ela é mais estreita do que a nossa. Então, O espaço do assoalho ele é menor, né? é menor e não tem a vagina, né? Então, é tudo fechadinho Ainda ali, tem um buraco a bonitinho. menos, né? É tudo fechadinho, bonitinho e a uretra é Exato. grande, já é difícil. Agora, quando faz a cirurgia da próstata, aí não tem jeito, não vai escapar. Escapa, Jéssica. Muita calma nessa hora. Escapa? Não assusta o povo assim, Ah, não, Jéssica. Pelo amor de Deus. não, ele vai ter, mas a gente vai tratar. Mas mesmo assim, mesmo os sequelados ainda são a menor parte, né? Graças a Deus. Mas também existe aqueles que não vai ter um bom diagnóstico, né? Aham. Não vai ter um bom resultado, na É, mas verdade. assim, no pós-operatório imediato, parece que dá um desespero, né? A gente vai atender o paciente, eu estava atendendo Sim, ele fez a cirurgia, aí eu falava, meu Deus, será que vai dar certo? Mas aí era questão de 3, 4 sessões, ele já foi diminuindo. sim. Até chegar um momento, assim, que ele parou, falou assim, ai, não perco mais, ficou todo feliz. Imagina. Falou que ia levar a gente para almoçar lá na casa dele, fazer um frango caipira. Olha aí, seu fulano, que o senhor prometeu e não pagou não, hein? Tá devendo. Quem promete deve. Então, faça-me um favor de levar a gente para comer aquele franguinho caipira. E a incontinência... Tá, então o homem... A gente sabe que o homem, a dificuldade dele em aceitação, às vezes, é maior. Uhum. Porque tudo para o homem é um pouquinho... Me desculpem os homens, mas tudo para os homens, eles colocam um pouquinho mais de empecilho. Eu acho que a mulher, ela está mais acostumada a ir no ginecologista, né? E, enfim, mulher é mais tranquila com relação a procurar tratamento. Mas depois que eles começam, foi como você falou, depois que eles começam, eles têm um bom... Eles são assíduos ao São. tratamento, né? Eles fazem direitinho o que a gente pede e tudo mais.
Mas eles têm essa vantagem mesmo, né? Já a incontinência do homem, tanto a de esforço quanto da urgência, quanto da bexiga hiperativa e tudo mais, geralmente se dá num pós de próstata. É muito Uhum. raro vir um homem, né, pra gente com alguma disfunção urinária pelo fator da idade ou de Aham. alguma coisa assim, né? Geralmente é mesmo no pós de próstata. Sim. Jéssica, e a incontinência urinária de urgência? De urgência é quando a bexiga tá cheia, né? Então ela manda aqueles sinaizinhos de que tá querendo esvaziar e aí a pessoa não consegue chegar no banheiro. Então a urina começa a descer, escorrer, escapar antes de chegar no banheiro. Então isso se chama incontinência de urgência. E tem a mista, né, que é quando mistura as duas. A pessoa faz o esforço, perde. A pessoa tá com a bexiga, não dá tempo de chegar no banheiro, perde. Então é uma incontinência mista. Certo. Vamos deixar uma situação aqui clara para as pessoas. Hoje já se fala muito na bexiga hiperativa, Uhum. né? Uma pessoa que tem uma bexiga hiperativa, não necessariamente ela vai ter uma incontinência. Bexiga hiperativa são contrações involuntárias da musculatura da bexiga. O que acontece? A nossa bexiga, ela é pequena e de acordo com o que você vai comendo, você vai tomando seus líquidos e tudo mais, vai indo lá a porçãozinha que o organismo já não precisa mais e é descartado para a bexiga. Essa bexiga ela vai se relaxando e vai enchendo de urina. Lá num determinado momento, ela vai te dar um sinal, um reflexo, que é aquela vontadinha assim que você tem de urinar. Geralmente quando está aí com 150 a 180 ml de urina dentro da bexiga. Mas ainda é aquela vontade que se você tiver um banheiro ali à tua disposição, você tiver com tempo, você vai e faz. Se não, passa muito rápido. Passou. Aí continua, teu organismo continua trabalhando e vai de novo mandar um reflexo. Aí já vai estar lá com 200, 250 ml de urina. Já é aquele desejo um pouquinho maior, que você já tem realmente vontade de ir e esvaziar a tua bexiga. Mas que ainda, se você não tiver um banheiro disponível, se você não tiver num lugar adequado, você ainda consegue segurar e chegar ao banheiro. E geralmente no terceiro reflexo que vem para você e urinar e você não vai, é aquele que é do tipo assim: ou você vai molhar a calça. Então, assim, é aquele último suspiro mesmo, né? É aquele apuro que você passa para chegar ao banheiro. Só que nesse momento, você chegou ao banheiro, consegue e tudo mais. Quem tem a urgência às vezes não consegue chegar ao banheiro ou sempre não consegue chegar ao banheiro. Uhum. Diferente da bexiga hiperativa. A bexiga hiperativa é aquele paciente que toma um copinho de água de 180 ml e em seguida ele já quer ir para o banheiro. O que isso quer dizer? Primeiro, que ele tomou 150 ml, mas não vai esses 150 ml para a bexiga, né? Exato. Todo o sistema nosso, Vai cada um vai pegar lá um reabsorver. pouquinho e a bexiga é o descarte que ninguém quis mais. Então vai chegar lá mínimo desse valor de 180. O que acontece? Ao invés desse músculo da bexiga ir relaxando e recebendo toda essa urina, ela faz contrações involuntárias em momentos inadequados, né? Sim, a sensação é É de como se tivesse totalmente cheia. cheia. Então é assim, aquele paciente que toma um copinho de água e tem que ir para o banheiro. Um copinho de água vai para o banheiro. Passa a noite indo para o banheiro. Mas ele consegue chegar lá. Uhum. Então, pode acontecer dele ter a bexiga hiperativa e ter a urgência? Pode. Pode. Mas ele pode também ter a bexiga hiperativa, levantar 10, 15 vezes à noite, mas ele conseguir chegar às 10, 15 vezes ao banheiro. Uhum. Então, se ele consegue chegar, gente, ele não tem incontinência de urgência. Ele só tem uma bexiga hiperativa. E a gente vai tratar ele da bexiga hiperativa,
né? Então, às vezes, confunde, né? Confunde até porque no tratamento não é a mesma coisa, né? Então a gente tem que Exatamente. identificar bem os sinais e os sintomas para poder Para tratar cuidar adequadamente. direitinho, até na questões das frequências, né? De eletroterapia, de tudo Uhum. isso, a gente tem que ter total noção referente a isso. E aí, existe uma incontinência que ela é pouco falada, mas que ela existe também. E que, se não ser feito um diagnóstico tanto clínico, né, tanto com o médico quanto com o fisioterapeuta, a Uhum. pessoa pode se meter numa enrascada. Uhum. Por que isso? Que é a incontinência urinária de Transbordamento. transbordamento. Então, às vezes, o que que acontece? Por que que a pessoa está perdendo o xixi? Não é porque ela tem fraqueza de assoalho pélvico, às vezes ela confunde muito. Uhum. O que que acontece? A pessoa que ela tem incontinência urinária por transbordamento é porque é a bexiga dela que não está funcionando. É a bexiga que muitas vezes ela está hipoativa, não hiperativa. Ao invés da bexiga nervosinha que a gente fala, que é a bexiga que fica se contraindo Tempo e te todo. mandando o tempo inteiro para o banheiro, é aquela bexiga preguiçosa que não quer mais se contrair. Então essa bexiga vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, aí chega um certo momento que ela transborda. Aí o paciente perde o xixi e acha que está com fraqueza de assoalho Uhum. pélvico e quando não é nada disso. O problema todo está na bexiga e não no assoalho pélvico. E nesse caso, o buraco é mais embaixo, né? Porque quando chega a esse ponto de ter um problema diretamente na bexiga, aí já é uma questão mais séria, já é um tratamento bem mais complexo, que já vai ser muito mais medicamentoso, né? Sim, Já vai ser um cuidado todo especial, às vezes até cirúrgico, com o médico do que com o próprio fisioterapeuta. é verdade. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado de estar tratando o paciente de incontinência urinária de esforço, sendo que ele tem uma Um bexiga transbordamento. hipoativa. E se ele tem uma bexiga hipoativa, tudo que ele não precisa é ter um assoalho pélvico muito contraído, muito forte. Porque se lá em cima ele já não está dando, já não tem essa força para mandar o xixi, Uhum. imagina se ele chegar aqui embaixo e encontrar uma uretra completamente tonificada, É tensa. porque é o contrário. É o contrário. Bexiga contrai, assoalho Assoalho relaxa. relaxa, Assoalho pélvico tá forte ali mantendo, a bexiga vai tá ficar mais relaxada. relaxada ainda. Exatamente. E Então ela tem já não que. tá, e ela já não tá funcionando bem, né? Uhum. Então é por aí. Tem algum caso assim que você tratou que foi assim importante para você, que você lembra sempre assim de alguma uma diferença que você fez na vida de uma pessoa que ela lembra disso e lembra de você, o quanto que você foi importante. É porque passa tantas pessoas na vida da gente que às vezes a gente até esquece, né, de Aham. tratou, talvez a pessoa não esqueça da gente, porque nós só somos uma, mas assim, teve algum fato que te marcou? Tem. Assim, a incontinência urinária ela é mais comum. Então, tem algumas lembranças de pacientes, principalmente daquelas mulheres jovens que praticam exercícios muito pesados. Então, essas aí, a gente tem, né, sempre aquela lembrança. Falei, poxa, melhorou. Ela fazia ali um funcional, um cross e perdia a urina, assim, em bastante quantidade. Poxa, mulher jovem. E aí sempre fica na lembrança, mas são vários casos. Então, as senhorinhas também que a gente atende, elas ficam, meu Deus, eu achei que eu ia ter que operar. E aí melhora, aí começa a melhorar a questão sexual. Então já engloba tudo. Melhorou o xixi, melhorou a questão sexual e aí ela fica super feliz. Eu atendi uma paciente que eu dei alta para ela semana passada. Acho que foi semana passada. Ela passou acho que uns 3 meses comigo. Foi bem interessante, porque ela veio comigo, ela tinha já uns antecedentes de
precisou fazer algumas cirurgias ginecológicas, parte de uretra, enfim, ela já tinha alguns antecedentes. E aí, quando ela me procurou, há um tempo atrás, um dia ela simplesmente parou de urinar. Parou, completamente, não saía mais nada. Correu para o hospital, porque começou com uma dor imensa, né? Aham. Correu para o hospital, ela já procurou direto o urologista. O urologista detectou que ela estava já com a bexiga hiper mega cheio. Não vou falar para você de certeza, mas se eu não me engano, ela liberou 2 litros e pouco. É coisa louca, né? Porque a gente sabe que nossa bexiga suporta aí 400, 500 ml, Aham. né? Nós mulheres. Se bem que ela tem um porte bem alto, ela é uma senhora bem alta. Mas vamos supor aí que 700, 800 ml seria o suficiente, né, para aquela bexiga. E aí começa a fazer exames, fazer exames, fazer exames. A única coisa que deu foi que a bexiga ela estava hipoativa. Hum. Mas não era nada também tão grave. Não era uma situação tão grave para Aham. estar trancando completamente. Ela não conseguia mais fazer xixi. E aí, esse médico, é um médico até bem jovem aqui da cidade, Dr. Alexandre Falchetti, Aham. né? Ele está desenvolvendo um trabalho muito bacana aqui na cidade também. E aí, ela foi com ele, ela já tinha passado por outros 2 médicos, e aí Sim. depois ela foi com ele. E aí ele ficou, é, não- sabe quando não bate? É a mesma coisa quando a gente olha para um Aham. exame e tal, e não batia o que ela Sim. sentia com os Com as... sintomas que ela estava. Enfim, ele falou para ela: Dona Fulana, a senhora vai com a Cidinha. Aí ela foi comigo, tipo, o que que eu vou fazer na fisioterapia pélvica? Aham. Detalhes, Jéssica, ela estava de sonda. Então, ela estava de sonda fixa. Ela Sim. estava de sonda com a bolsa e ela foi. E aí, existem coisas na fisioterapia, e a gente que já está um bom tempo aí na área, existem coisas que a gente vai fazendo também, não é por descarte. Sim. Porque tem coisas que você pega, você fala, pode ser isso, pode ser isso, pode ser aquilo, mas nada também você tem muita certeza, não. Uhum. Então a gente vai apostando em algumas coisas da nossa prática clínica e vamos vendo o que vai dando certo. O que eu detectei? Que ela tinha um assoalho pélvico muito hipertônico, né? Então, o que eu fiz? Eu falei, então eu vou começar a trabalhar com a senhora relaxamento. Detalhe, eu não podia nem usar nada interno, porque ela estava com a sonda, então Aham. incomodava, né? Sim. E aí eu comecei então a trabalhar o quê? Musculatura pélvica, né? Dissociação mesmo, e, e a eletroestimulação e isso. Aí passamos aí uns 15 dias, eu mandei mensagem para ele, pedi autorização, se eu podia pedir para ela fazer a retirada da sonda. Uhum. Porque eu ficava sem parâmetro. Eu não sabia o quanto que ela estava melhorando, porque ela estava com a sonda, Aham. então ela Era urinava direto. direto, não tinha como, né? E aí ele me deu total liberdade, não, Cida, pode fazer, tal, pode pedir para ela tirar a sonda. Conversei, ela era uma pessoa instruída, entendeu direitinho o que eu falei para ela. Falei, olha só, a gente vai fazer um teste, tá? Uhum. Então a gente vai tirar a tua sonda, mas quando você for tirar a sonda, você já deixa bem claro no lugar que você vai tirar que pode ser que você precise voltar para recolocar. Uhum. Muito bem. Aí ela foi, retirou, porque assim, o meu desejo inicial era qual? Tirar a sonda, ficar passando só a sonda de alívio Aham. quando ela tivesse necessidade. Sim. Ela foi, tirou de manhã, ela veio comigo e naquele dia ela conseguiu fazer 2 xixis voluntário. Sim. Ok. E parou de novo. Quando foi tarde da noite, ela foi até para o pronto-socorro de madrugada. Ela meio que ficou em pânico porque ela tinha sofrido muito na primeira vez, a Uhum. dor intensa. Então ela ficou com muito medo e ela foi e correu para o hospital e pediu para colocar a sonda de novo. E naquele momento ela não quis nem colocar a sonda de alívio só não.
Ela Queria quis ficar, colocar ela diretão. ficou com a fixa de novo. Muito bem. Aquela decepção pra gente e tal. Vamos lá. E dele relaxamento. E vai, vai, vai. Aí trocaram o catéter, colocaram um catéterzinho mais fino e eu já conseguia trabalhar relaxamento Uhum. interno. Sim. Passou. Acho que ela ficou mais uns 10 dias com essa bendita sonda. E eu falei, vamos fazer de novo. Vamos. Não só, eu tava com medo também, porque é um desconforto pra gente também, Sim, claro. né? Ver o sofrimento do paciente. Aí eu falei, só que dessa vez, se você precisar voltar, você vai voltar e vai passar só de alívio. Então, o que que eu fiz? Eu já entrei em contato com a equipe, com uma equipe aqui que Uhum. tem esse tipo de treinamento para pacientes que têm disfunções, né, que precisam fazer curativos, Aham. toda essa parte, tem uma empresa aqui que faz isso. Eu entrei em contato com uma dessas pessoas. Essa pessoa foi até a casa dessa minha paciente e aí retiraram a sonda e ensinou a filha a passar a sonda de alívio, Aham. né? Ela mesma podia ter aprendido, mas Uhum. a filha preferiu fazer e tal Sim. e ela confiou e deu tudo certo. E aí o que que nós começamos a fazer? Aí a enfermeira que fez esse procedimento com ela passou para ela passar a sonda a cada 6 horas, ela ia e passava a sonda de Uhum. alívio. Mas daí eu já comecei, ó, pegar pesado com ela lá na fisioterapia. E Uhum. dar-lhe relaxamento, e dar-lhe relaxamento. E aí a gente foi tirando. De 6 em 6, daqui a pouco de 8 em 8, 12 em 12, daqui a pouco só uma vez por dia. E tchau, sonda. Aí continuamos fazendo e fomos fazendo teste. E aí eu fiz também a urofluxo, né? Que lá Sim. na clínica também a gente faz. Aham. E aí já foi dando melhora na curva dela, né? De sino. E graças a Deus ela está muito bem, fazendo o seu xixizinho, cumprindo todo a terapia comportamental que eu montei para ela. Sim. E ela está ótima. Dia das Mulheres mesmo, eu mandei mensagem para Aham. ela, perguntando como é que ela estava. E ela disse que está feliz da vida, que está tudo bem. Voltou às atividades físicas dela, que ela tinha parado Ah, completamente, sim. né? Muito tempo, né? De Hidro, sonda. pilates, enfim. Está tudo ótimo. Então, assim, é tão bom quando você consegue dar esse conforto, né, para um paciente. Mas, em contrapartida, a gente também tem os perrengues da gente. Tem. Ah, esse daí eu já tava achando. Você falando, eu, meu Deus do céu, que perrengue. Não, e a gente tem aqueles perrengues da gente não poder ajudar, da gente tenta, a gente faz tudo, a gente tenta, tenta, tenta e a pessoa não melhora, né? Eu tô com um paciente já há um bom tempo, masculino. Ele passou por uma cirurgia de próstata, ficou com incontinência, mas foi tratado, ficou tudo bem. Só que depois ele teve uma recidiva, Uhum. né? Teve alguns pontos de novo do CA na pelve e precisou fazer radioterapia. Nisso que fez a rádio, né? Houve lesão de esfíncter, enfim. Ele ficou com uma incontinência muito grave. E aí eu venho tratando ele, mas assim, eu sempre tive a esperança que ele ainda ia melhorar bem mais, e ele vinha melhorando lentamente. Sim. Mas ele tinha uma consciência corporal ruim, ele não sabia fazer contração direita, então foi todo aquele né, treinamento de aprender e tal. Mas ele começou a melhorar, e eu sempre falava para ele, olha, apesar de estar demorado, eu sei que está cansativo para o senhor, né? Mas eu não perdi as esperanças de você melhorar, porque a tua musculatura anal é muito fraca, né? Então ele não segura 3 segundos, então é Aham. muito ruim. Então eu sempre fui falando isso para ele. Mas a gente foi conseguindo melhorar, melhoramos bastante. Quando foi semana passada, ele chegou tão murchinho lá no consultório, não sei se você encontrou com ele lá fora. Eu falei, ih, você não tá bem não. Ele falou, não tô bem mesmo. Eu tô piorando. Nossa, do tanto que ele estava mal, eu fiquei. Do tanto que ele falou, que ele quase chorou, eu também. Porque você tá ali,
né? E a gente sabe, o tratamento, ele é um tratamento que ele não é um tratamentinho que é ali baratinho, não, 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 não. É um tratamento que o paciente tem que se disponibilizar financeiramente, Sim. tempo, tempo. Eu até falava para ele assim: o senhor não está cansado? O senhor não quer vir só 2 vezes na semana? Não. Eu vou continuar vindo as 3 vezes que eu sei que é o melhor para mim. Sim. E tempo não só de ir em consultório, né? Tempo porque a gente também passa orientações para fazer em casa. Então, não Exatamente. é só 2 ou 3 vezes, são todos os E dias. aí, nossa, quando ele me falou aquilo, Jéssica, eu falei: caramba, você se sente assim tão merda assim, sabe? Porque você fala: caramba, tava aos pouquinhos, mas estava melhorando, a gente estava vendo, ele já estava fazendo exercício deitado, sem perder urina, porque antes ele perdia, né? Uhum. Então, assim, ele já estava perdendo só mesmo no agachamento, e enfim. Aí você tenta querer saber, entender o que está acontecendo. E aí eu lembrei que há uns dias atrás ele começou a fazer um check-up geral. Ele é muito Hum, cuidadoso. E ele começou a fazer um check-up, né, com o clínico geral, com o cardiologista, com tudo. sim. E aí eu falei, não tem justificativa para isso, a não ser algum medicamento que está causando isso. Não só pode ser isso. Uhum. Seu fulano, tá tomando algum medicamento? Ele diferente? Não, eu tomo tal que é para gordura no fígado, tô tomando não sei. E aí eu falei, tá, mas você não começou a tomar nenhum. Aí eu fui e pesquisei a bula desse medicamento. Não tinha nada assim que causasse aquilo, nada. Aí eu falei, e agora? Você não teve no cardiologista, porque ele teve um problema cardíaco lá atrás e Aham. tal, né? Não foi de passado, nem um medicamento, assim. Foi. É um medicamento que ele é para ansiedade, é para taquicardia, não sei o quê. Eu falei, como que é o nome? Ele, eu vou e busco. Efeitos colaterais. Enurese noturna e diurna, perda de urina, nananana. Eu falei, só pode ser esse danado que está acabando com o meu tratamento inteiro aqui. Mas aí é uma coisa, também não pode parar de tomar, Não, agora tem que fazer o tratamento. sabe? Mas aí você vê o paciente desanimado, sabe? Eu vi assim que ele deu uma baqueada mesmo. Ele deu e eu também, porque, poxa, você vem lutando e incentivando e ficando feliz com melhora mínima. Sim. Aí de repente a pessoa regride completamente, sabe? Aí ele está até cogitando em colocar o esfíncter interno. Aham. Eu falei, olha, pensa direitinho, né? Busca, né, realmente um profissional top aí para fazer, porque é um procedimento muito invasivo, né? É um Sim. procedimento bem invasivo, é um corpo estranho que vai estar dentro de você. Você vai ter que se habituar com essa nova forma, né, de urinar e tudo mais. Mas vamos ver. Ontem ela voltou, a gente está continuando fazendo tratamento, mas vamos ver o que vai acontecer se ele troca esse medicamento, se o médico tem uma outra Às vezes opção dá uma outra de alternativa, tem né? uma outra opção, né, de medicamento. E sei lá, vai que também não seja o efeito do medicamento, sei lá, vai que ele teve um efeito rebote tardio, não sei, Uhum. sabe? Mas enfim, são esses perrengues, né, Jéssica, que a gente passa no na nossa Tem. vida profissional também, né? Sim. E A faz gente tenta, a parte, né? gente tenta Pode fazer acontecer. o máximo, mas às vezes, mas a gente fica entristecidos, não tem como. Porque a gente sofre ele junto com ele, aquele processo, né? E aí você vai ficando feliz com a evolução. Uhum. Nunca tinha me acontecido isso, assim. Foi, assim, uma experiência e não foi boa, não. Foi uma Ai, é experiência ruim porque daí você fica procurando assim, o que que eu posso fazer mais? Sendo que você já fez tudo, tudo ali, todo o tudo, acervo que a gente tem tudo. de tratamento já foi feito, mas e a Exato. gente ainda fica com aquela coisa na cabeça. Que O que que eu podia fazer posso de fazer a diferente? mais? Mas não Exatamente. tem o que fazer mais. A gente já faz o trabalho completo. Exato. Então pode acontecer. Até emocional, assim. Não sei, nunca tive caso de incontinência, assim.
mas na própria hiperatividade da bexiga. Sim. Paciente está ótima, vai no banheiro a cada 3 horas. De repente aconteceu alguma coisa naquela semana e aí volta tudo de novo. Ai, tô levantando 4 vezes à noite, eu tô indo no banheiro muitas vezes durante o dia. Então, o emocional, nesse caso também, ele... Então, e o que me deixou assim mais querendo achar que esse medicamento tem efeito, pelo fator, ele nunca perdia durante o sono. Hum, E agora ele está tendo que colocar absorvente noturno para dormir, porque senão ele diz que acorda todo encharcado, uhum. entendeu? Então, assim, foi uma coisinha assim que isso vai me tirar boas noites de sono, né? Que eu me conheço, você chegou, você até falou, né? Tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. A gente vai sobrevivendo. Pensando, matutando É, mas o que são você vai fazer com coisas que ele. deixam a gente pensativo, né? Porque não é legal, gente. A gente trata querendo deixar todo mundo muito bem, né? Mas às vezes acontece esses intercursos pelo meio do nosso caminho. Jéssica, tem mais alguma coisa que você queira falar sobre a incontinência? Não, acredito que a gente já falou bem, né? Assim, do que é incontinência. É importante a mulher ou o homem saber identificar logo no início. Na verdade, o ideal mesmo é fazer antes, né? A fisioterapia. Nosso sonho de Mas, consumo, né, Jéssica? mas Prevenção. isso é importante identificar para não agravar, porque a gente sabe que fisioterapia pélvica, ela é a primeira linha de tratamento das incontinências urinárias, antes de fazer cirurgia. Então, é padrão ouro. Então, primeiro fisioterapia. Não deu certo, aí se pensa em uma cirurgia. Mas não pode deixar de fazer fisioterapia. Tem que fazer também no pós-operatório e é para sempre, porque o músculo ele vai A estar ali. cirurgia não vai resolver o músculo. É, O que que acontece, pessoal? Anos atrás, até nem existia, né, a fisioterapia. Então, o que que acontecia? A mulher tinha perda de urina, o médico fazia a cirurgia, né? Que hoje é a colocação do sling, né? Que é sim, o mais comum. O que que é isso? O médico, por que que começou a ter perda de urina? Porque o músculo enfraqueceu por diversos fatores, né? Menopausa, idade, excesso de esforço físico, hereditário, enfim, são vários os fatores. Só que aí o médico simplesmente ia e fazia cirurgia. Mas nem ele, não existia. Era o que ele tinha para fazer com as mulheres, era fazer a colocação do sling, que antes chamava de uma tela, né? O que que essa tela faz? O que que ela dá de suporte para esse paciente? É como se ela substituísse o músculo. O que o músculo antes fazia de suporte para a sua uretra, hoje esse sling faz. Então, o médico vai e coloca esse sling, que é uma tira, né? Que segura ali por baixo a sua uretra e onde é presa lá nos ossos do quadril. Muito bem. Só que o seu músculo, ele continuava fraco. Ele não mudou. Músculo, gente, não tem como tomar um remédio para melhorar ele. A gente até encontra bastante, né, Jéssica, no consultório, falar assim, mas não tem um remedinho não para a gente tomar e esse músculo uma coisa fortalecer? mais rápida, né? Eu sempre falo, gente, meu sonho é que no dia que tiver esse remedinho eu tomar para deixar minha barriguinha trincada, Chapada. chapada, sem precisar fazer abdominal. Então era meu sonho de consumo, era um medicamento desse, mas ainda não tem, tá, gente? Então, vocês vão ter que fazer atividade física, muscular com o seu fisioterapeuta. Então, voltando. Então esse músculo foi colocado o slim, foi dado esse suporte para a uretra e a mulher parou de perder urina. Às vezes nem isso. Passava-se muito pouco tempo, esse músculo, esse sling arriava de novo. Por quê? Porque o músculo estava fraco do mesmo jeito. Então, caía de novo. E aí, às vezes, a paciente achava que o médico tinha feito uma cirurgia mal feita. Não era nada disso. É porque o músculo continuava fraco, continuava sem dar esse suporte para a uretra e para o próprio sling. Hoje, a maioria dos médicos, é difícil hoje encontrar um médico que
já não tem essa consciência Sim, que o nosso tratamento é essencial pro tratamento dele ficar 100%. É muito difícil conseguir ficar só de um jeito ou só do outro. Por exemplo, uma pessoa que tem uma incontinência urinária muito grave, uma mulher muito grave, é muito difícil a fisioterapia tratar completamente. Então, o que que a gente tem que falar para essa paciente? Olha só, a gente vai reabilitar o teu músculo, que é a nossa função. A gente não consegue tratar a lesão de uretra, a gente não consegue isso. A gente consegue tratar esse músculo. Se a gente der o suporte suficiente para a tua uretra, às vezes acontece até no próprio exame, ele está muito ruim e a gente conseguir fortalecer tão bem esse músculo que fica ok. Mas às vezes a gente reabilita 100%, o paciente tem toda a força possível, não tem mais o que fazer, mas ele continua perdendo ainda em alguma situação. sim, Esse paciente, ele é cirúrgico. Então o que que a gente faz? A gente faz a reabilitação, ele vai para a cirurgia, ele volta para nós, a gente faz o pós e fica totalmente reabilitado. Então eu tenho que saber o meu limite e o médico também. Da mesma forma que hoje o médico também não opera mais uma mulher se a incontinência dela não é tão grave, sim. porque ele sabe que a fisioterapia tem excelentes resultados, né? E quando, por exemplo, às vezes já aconteceu, o médico manda para fazer a fisioterapia para ele fazer a cirurgia, Sim, porque ele já detectou que se ele fizer a cirurgia naquele grau de flacidez, uma pessoa talvez um pouco mais velha e tudo mais, não vai ter um bom resultado. Então, assim, um depende do outro, né? sim. E ainda bem que a gente está ocupando esse espaço, né? E cada vez eu espero que cada profissional jovem que está entrando aí entre com força mesmo, entre com sangue nos olhos, que queira o melhor para o paciente, que não entre só por entrar, porque acha que é uma fisioterapia tranquila, que você não tem que fazer muito esforço, tá? Vai nessa que você vai, você vai ver o que é bom para tosse, o que que é uma fisioterapia pélvica de verdade. Mas é isso, né? Acho que deu para Deu para esclarecer esclarecer bastante bem, né? coisa. O que que se trata, como é que funciona uma fisioterapia pélvica. Quer deixar um recadinho aí para os nossos telespectadores? Quero só pedir para seguir a página do SERP, né? serp.pvh, serp.ariquemes. Segue a página que nós estamos em Porto Velho e consultório em Ariquemes também, tá? Pode seguir a minha página também, doutora.jéssica Lehner, seguir a da Cidinha. Qual que é a tua, Cidinha? Cidinha Alexandre. Cidinha Alexandre. Acompanha lá que direto a gente posta conteúdo, posta perguntinha, né? Abre caixinha de pergunta pra gente tirar todas as dúvidas. Tudo lá na página do SERP. Isso. E é isso, pessoal. Essa nossa intenção é sempre estar levando informações de qualidades para vocês, né? A gente conta com quem está assistindo, passa isso para frente, vamos levar isso aí o mais longe possível. É, o intuito do Serpcast é justamente isso, não só para os pacientes que nos seguem, que já são nossos pacientes, que vão até o nosso consultório, mas para aquelas pessoas também que não têm essa disponibilidade, não têm essa condição, né? Que mora longe, que não tem condição financeira, enfim. Eu acho que tudo que a gente informa, toda a informação sobre saúde, ela é sempre bem-vinda e é isso que a gente tenta fazer sempre nos nossos episódios, tá? Então é isso. Jéssica, obrigada Eu por que você estar aqui, agradeço. né? Eu sempre falo, não basta a semana toda a gente se vendo, então a gente ainda se vê ao Ó, mas se bem que sábado. agora a gente não tá se encontrando A gente muito. agora a gente está meio como o sol e a lua, né? Quando uma chega, a outra está indo, e a outra está indo, a outra está chegando. Mas enfim, gente, é isso. Até um próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado, porque a gente fez de todo o coração, não é? Isso Com aí. muita boa vontade. Então, até o próximo Até o e próximo episódio, fiquem com gente. Deus. Até mais.